acostumar chamar de Marino, mas vai ser difícil. E o cuiabano que está chegando também. Bom, quem chegou ao Flamengo foi o Paquetá. Rafael Marques está de volta conosco, porque, Rafa, é isso, né? A Supercopa, então, já ficou para trás e agora o Flamengo já está pensando nas outras taças, Rafa? Eu acho que sim, pelo menos um discurso, viu, Bruno? Porque, na verdade, não é só a derrota para o Corinthians no último domingo em Brasília, na Supercopa, são as 3 derrotas consecutivas, né? Fluminense pelo Campeonato Carioca, São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e essa diante do Corinthians na Supercopa disputada em Brasília. Isso não tinha acontecido ainda na gestão Felipe Luiz e é por isso que o Flamengo, o clube movido a vitórias, vive esse momento de maior pressão. A apresentação oficial de Lucas Paquetá foi ontem, mas ele já estreou contra o Corinthians e perdeu aquela oportunidade no finalzinho do jogo, poderia empatar a partida e levar a decisão do título da Supercopa para os pênaltis. Nessa mesma coletiva de apresentação, ele acabou confessando que não conseguiu dormir de domingo para segunda em função da oportunidade que foi desperdiçada e que virou objeto para meme na internet dos torcedores que torcem contra o Flamengo, né? Tanto dinheiro, 42 milhões, para perder esse tipo de gol, foi esse o contexto da zoação nas redes sociais depois que o Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians no último domingo. Vamos trazer um trechinho da entrevista de apresentação do Lucas Paquetá, muito calcada, muito alicerçada pela relação de afetividade que ele tem com o Flamengo por ser cria do clube, enfim, e o tempo todo ele sendo incisivo ao contar o que fez para poder acertar com o Flamengo. Se a gente contabilizar o mês de salário que ele abriu mão e outros ganhos indiretos, dá aproximadamente 10 milhões de reais, o valor redondo dessa grana que o Paquetá abriu mão para poder facilitar a negociação entre o West Ham e o Flamengo e ele poder voltar a vestir a camisa rubro-negra. Vamos acompanhar o trecho em que ele fala exatamente sobre isso na sua entrevista de apresentação. Eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive sim possibilidade de permanecer no futebol europeu, com proposta talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Essa é a expectativa do Paquetá e também de toda a nação rubro-negra, que ele justifique esse investimento e seja um jogador a fazer a diferença na temporada do Flamengo em 2026. O Flamengo volta a campo amanhã, agora pelo Campeonato Brasileiro, aqui no Maracanã às 7 da noite, enfrenta o Internacional. O time treina hoje à tarde lá no CT Ninho do Urubu, e para esse jogo o Felipe Luiz não conta com o Jorginho, que está suspenso, foi expulso contra o São Paulo depois do final do jogo, né? E com o Saul entregue ao departamento médico. Os outros jogadores, em princípio, estão à disposição. Agora, a gente sabe que o Felipe Luiz gosta de fazer rotações na equipe titular, então não será surpresa, por exemplo, se o Arrascaeta e o Pedro não começarem o jogo de amanhã. O Paquetá será relacionado e, mais uma vez, deve entrar alguns minutos. É pouco provável que comece a partida contra o Colorado Gaúcho. Bruno. Ô, Vene Casagrande, tem drone do Iago, é isso, menino Iago? Pois é, não é nem mais menino, né? Podemos dizer que é um jogador já de elenco profissional, porque ele bateu a idade sub-20 e ele não seria aproveitado pelo Flamengo, tem contrato, ou melhor, tinha contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, e aí o Orlando City, da MLS, fez uma proposta ao Flamengo de $1,5 milhão, cerca de 8 milhões de reais, por 50%. O Flamengo entendeu que esse era o melhor momento para negociá-lo, até porque é um clube que sabe trabalhar muito bem os jovens jogadores que chegam lá. O Orlando City é isso, historicamente falando, e para o Flamengo vai ser bom, porque com certeza esse jogador vai se valorizar, vai ser vendido no futuro e o Flamengo também vai lucrar mais dinheiro ainda. E assim, Vene, eu sempre falo nesse programa, é o ônus e bônus do jogador de futebol, e eu não estou falando nem só de recompensa financeira, né, que eles têm um salário bem bacana, né? Eu ia gostar de ter um salário desse, mas uma recompensa até amorosa. A gente viu a chegada do Paquetá, a torcida abraçando ele se sentindo em casa.
depois de um problema pessoal que ele teve na questão da investigação, que não deve ter sido fácil para a cabeça dele. Então, assim, ele falou, eu preciso mais do Flamengo do que o Flamengo precisa de mim. E realmente, eu acho que o cara dá uma satisfação. Ele tem que dar uma satisfação, sim. Eu acho muito bacana da parte dele ele falar isso, ele botar a cara e falar, eu fiquei sem dormir. É isso mesmo, para mostrar que aquilo mexeu com ele, que aquilo incomodou ele enquanto jogador, Vini Casagrande. Fernandinha, é isso, não tem jeito. Independentemente do valor que o Paquetá tenha custado, estamos falando do jogador mais caro da história do futebol brasileiro, custando 42 milhões de euros. Se ele não tivesse custado nada ao Flamengo, ele também teria que falar sobre o lance perdido. Porque, de fato, foi um gol que, assim, ninguém imaginaria que o Lucas Paquetá pudesse perder. E ele perdeu. Então, eu acho extremamente normal alguém questionar o Paquetá na entrevista coletiva sobre esse lance desperdiçado. Agora, o fato dele ter perdido esse gol não faz com que eu caracterize a estreia do Lucas Paquetá, ou melhor, a reestreia do Lucas Paquetá como decepção. Pelo contrário, acho até que durante os 32 minutos que ele esteve em campo, ele teve boas movimentações, lembrando que ele fez apenas um treino com os novos companheiros, ele entrou num contexto totalmente diferente, com um time com um a menos, ou seja, não estava numa organização tática da melhor maneira possível para ele poder performar com a camisa do Flamengo. Então, acho que, assim, normal esse questionamento. Agora, isso não me faz crer que o Paquetá não vai dar certo com a camisa do Flamengo ou que a contratação não era para ser feita. Pelo contrário, continuo tendo a minha opinião. Eu acho que é questão de tempo para ele dar alegrias ao torcedor rubro-negro, totalmente diferente desse momento que ele acabou causando ao torcedor, porque eu mesmo, ali naquele momento, falei, pô, Lucas Paquetá, como é que perde esse gol? Só que assim, gente, ele é um jogador de futebol, tem um contexto também da partida, não acho justo ficar apenas falando sobre esse lance. Tem que levar em conta todo o cenário, todo o contexto que eu acabei de mencionar. E aí, ô Veras, e acaba que é natural também a galera cobrar um pouco, até um pouco da imprensa, botar um holofote maior no lance, porque bota um holofote maior também na volta dele, porque ele é um cara grandioso, e a gente está falando de uma grande contratação da história do futebol brasileiro. Então é natural, e ele está pronto para esse tipo de cobrança, né? Jogador experiente, né? Jogador de Europa, de seleção, logicamente ele vai ser cobrado, porque foi um lance que poderia mudar a história da partida, o título pro Flamengo. Ele perde um gol assim que dificilmente a gente acredita que ele iria perder, mas também um minuto antes teve uma bola na trave do Corinthians, que se aquela bola entra, acho que nem teria também o lance do Paquetá. Mas acho justo, uma grande contratação, um grande investimento. Perder um gol daquela maneira, ele vai ser perguntado em entrevista por jornalistas, vai ser questionado pela torcida e a resposta dele é como você falou, né? Mostra o sentimento, tudo que ele fez para estar ali. Mas é um jogador experiente que vai, com certeza, saber contornar. O primeiro gol que o Paquetá fizer pelo Flamengo, o torcedor ele vai, né, se derreter, então faz parte. Um jogador desse porte ele tem que estar acostumado a esse tipo de coisa. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos, abençoadas e abençoados. O Flamengo aí está por um detalhe de acertar a saída do zagueiro Iago para o futebol da MLS. O Orlando City, que é muita contratação do jogador, já formalizou proposta, né, um contrato de 4 anos, 1,1,5 né, milhões de dólares por 50% do jogador, um jogador que é jovem ainda, né? Um cara que tem potencial, mas não vai jogar na equipe titular, né? O Flamengo até tentou renovar o seu contrato, mas o staff do atleta não quis a permanência dele. Então, assim, agora é foco, agora que ele seja muito feliz lá no futebol da MLS, ele possa crescer muito lá. Tem grandes jogadores que estão em fim de carreira jogando lá, Messi e companhia, muitos craques que, como jogava naquele Barcelona, entre outros jogadores. Então, assim, que ele possa, né, ser muito feliz lá no futebol dos Estados Unidos. E também o Flamengo tem um interesse na contratação do Marcos Antônio, volante de São Paulo. O Flamengo está ali, né, tentando acertar os últimos detalhes. E também a contratação do atacante Marco Leonardo. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, para que vocês venham ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Gostaram dessas últimas informações do Mengão? Então se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.